Começamos. É sempre uma grande alegria estar entre amigos, mesmo que virtualmente, e nessa casa tão querida, onde nós podemos estar presentes, estar presente à distância, mas trazendo o nosso carinho, trazendo a nossa participação. Nós vamos começar com a leitura da página do livro Refletir, Renovar e Progredir. Refletir, Renovar, Progredir. É recebido pela médium Brunilde Mendes do Espírito Santo e o Espírito Icleia, da editora Lar de Teresa. O título é Assunto para Refletir. Naturalmente, vos sentis apreensivos diante de uma palavra cujo significado ainda não conseguistes entender plenamente, sob o aspecto espiritual. Essa palavra é a transição. Transição significa mudança paulatina de um estado para outro, de uma situação para outra. Quando vos falam sobre transição planetária, permaneceis angustiados. Como se dará essa transição? De um dia para o outro? Nós dissemos, transição é uma mudança paulatina. Diante disso, compreendei que não serão as repentinas as transformações pelas quais a Terra e sua humanidade passarão. Demonstra a geologia que já se realizaram várias mudanças, e essas também se farão sentir em tempo próprio. A lei do progresso assim o exige, porque tudo vive. E um dos objetivos da vida é a mudança. Há milênios, como deveis saber, havia mar onde se erguem montes, e montes que foram cobertos pelo mar. Qual o objetivo? Oferecer ao homem uma vida mais compatível com o seu adiantamento intelectual e moral. Já houve tempo em que o corpo humano era coberto de pelos. Paulatinamente, isso foi sendo transformado. É que o homem já começava a descobrir a beleza de algumas formas que o cercavam. Havia ele evoluído a ponto de desejar imitar a beleza dessas formas, passando a plasmar para si mesmo formas mais belas. Houve tempo em que certas enfermidades atormentavam o corpo humano, destruindo-o pouco a pouco, até que ele tombava sob a violência de bactérias, as quais se desenvolviam sem que houvesse meios de conter a sua proliferação. Hoje, elas não mais proliferam, porque o homem avançou no amor à vida e, desejando a sua continuidade para seus amados, alcançou êxito em seus propósitos. Paulatinamente, as mudanças se realizam, porque assim determina a lei divina. Todavia, nenhuma dessas inúmeras mudanças se realizou sem a força do pensamento e da vontade do homem e do seu esforço para aproveitá-las, valorizando o seu estágio de vida na Terra. Por isso, queridos irmãos, não se atenham a pensar entre amedrontados e descrentes sobre a transição que fatalmente a humanidade deverá passar. Só que o tempo é um só. Quem o aproveitou plasmando o seu futuro de luz e trabalhou por ele, conseguirá se sobrepor às dificuldades que toda mudança traz em seu bojo. Mas os que assim não agiram serão alcançados por essas mesmas dificuldades e por não terem aproveitado o tempo
por eles serão lançados para adiante, em outras dimensões da vida. Então, queridos, não deixeis de indagar como estou trabalhando para a transição do que sou para o que devo ser. Então, esse texto da Ecleia é para nos fazer refletir. Vamos fazer a nossa prece. Jesus amado, Espíritos amigos, iluminem o nosso entendimento. Auxiliem nesse momento a quantos necessitam de amparo, de proteção, de mais fôlego para continuar vivendo. Que nós saibamos ser elementos úteis nesse momento de transição pelo qual passamos. Que Jesus nos ilumine e continue conosco em todos os momentos. Então, só essa página já nos daria assunto para discutirmos por um longo tempo, porque exatamente ela vem falar desse momento pelo qual estamos passando. Nós ouvimos falar tanto da transição, da mudança de categoria da Terra, esperamos que isso se fizesse instantaneamente. Nós espíritas contamos com a transformação de provas e expiações para regeneração, mas ainda não tínhamos conseguido entender como isso iria se passar, o que iria acontecer. Só que nós já temos instruções a esse respeito há muito tempo. No nosso livro, A Gênese, fazendo parte da codificação de Allan Kardec, foi o último livro lançado em janeiro de 1868, A Gênese, os milagres e as predições segundo a doutrina espírita. Então, nós temos no capítulo 18, os tempos são chegados. Então, sinais dos tempos e a nova geração. Como é que nós vamos entender isso? E aqui, Allan Kardec, em diversos itens, ele vai analisando essa transformação, dizendo para nós que há muito tempo nós esperamos essa transformação, mas pensávamos que viria de uma forma mística, de uma forma sobrenatural, que instantaneamente aconteceria algum fenômeno e os escolhidos, os eleitos, aqueles destinados ao mundo de regeneração, estariam separados e os outros seriam alijados para outros mundos. Mas aqui, Allan Kardec já vem nos explicando como isso se dará. Em primeiro lugar, ele começa falando que no item 2 aqui, que é muito interessante, ele diz: tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente por nada, porque você vê a beleza do cosmos, a beleza da vida, desde o microcosmos até o macrocosmo, tudo funciona devidamente dentro de leis criadas pelo Pai. Então, tudo está de acordo com a lei. E que todos os mundos, como todos os seres criados, foram feitos para progredir. Então, o progresso é uma lei inexorável da vida. Tudo contribui para que ele aconteça. Existe o progresso material e existe o progresso moral ou espiritual. Então, eles estão subordinados a detalhes que dizem respeito ao nosso livre-arbítrio. Nós fomos criados lá simples e ignorantes para chegarmos à perfeição, que é o que os espíritos nos dizem. Todos nós chegaremos à perfeição.
Então, esse caminho, essa trajetória evolutiva, ela vem sendo feita de acordo com a nossa participação, como nós vimos aqui no nosso texto inicial. Ele fala do pensar, a Ecleia fala do pensamento e da vontade atuantes para que o progresso se realiza. Mas Kardec, aqui nas suas reflexões, ele nos diz que, em muitas ocasiões, esse progresso é parcial, limitado a uma região. E outras vezes ele é geral, como nós estamos vendo agora, pelo menos ainda não estamos vendo tanto esse progresso, mas estamos vendo o abalo geral que a humanidade está passando. E olha só o que Kardec diz: quando a humanidade está madura para subir um degrau no seu estágio evolutivo, nós podemos dizer que os tempos são chegados para a execução dos desígnios de Deus, que é a evolução. Porque nós precisamos de caminhar. Nós já caminhamos, viemos lá dos simples ignorantes, passamos pelo mundo primitivo, e sempre essas transformações sofrem abalos. Nós sabemos que a Terra, de tempos em tempos, é convulsionada, porque é um organismo vivo, tem terremotos, tem os furacões, né, os vulcões, tsunami, maremotos, tudo são movimentações naturais da Terra. E isso principalmente ocorreu muito em grande intensidade no início da formação do nosso globo, porque era necessário para o seu equilíbrio. E os espíritos nos dizem que agora essa nossa trajetória de mundo de provas e expiação para a regeneração passará por um abalo moral. Então, são os nossos valores, são as nossas instituições que precisarão de ser modificadas. E, às vezes, nós ficamos pensando, mas em que tempo isso se dará? Nós tivemos várias previsões. Tinha aquela coisa de 2000, vai ser em 2000, 2012, 2019, né, 2012 a 2019. Então, são previsões com data marcada. Os espíritos dizem que eles preveem essas mudanças, mas sem precisar a data. Pelo desenrolar das nossas atividades, eles sabem que essas mudanças ocorrerão. Pela nossa destinação, eles sabem que elas ocorrerão, mas não podem e não devem precisar exatamente quando isso se dará. Ele diz aqui, a previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente entre os seres desmaterializados que veem o fim, para onde tendem todas as coisas, dos quais alguns têm conhecimento direto do pensamento de Deus. Ele diz assim, eles presumem pelos movimentos parciais a época em que essas mudanças ocorrerão. Assim como o tempo que falta, nós podemos prever o tempo que falta a uma árvore para produzir os frutos, como os astrônomos calculam a época em que vai ocorrer um fenômeno astronômico. Nós estamos vendo que até hoje a humanidade, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, teve imensos avanços. Os avanços em todas as áreas do conhecimento, em todas
as áreas da ação do homem, teve evolução. Nós tivemos evolução científica enorme na área dos relacionamentos, dos direitos humanos, nas ciências que têm se renovado. Aqui fala do movimento dos astros, a astronomia cada vez fazendo telescópios mais avançados. Então, é indiscutível que temos avançado muito nesse aspecto, mas ainda falta para nós, Kardec diz assim, falta um imenso progresso a realizar, e de fazerem reinar entre nós a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. E para isso, nós precisamos reformar as nossas crenças, aquelas crenças consolidadas, aquelas crenças solidificadas, que a coisa é assim mesmo e vai continuar assim, modificar as nossas instituições, que já não atendem às necessidades desse mundo em contínua transformação. Mas com essas necessidades, é necessário que nós façamos uma viagem para dentro de nós mesmos, buscando nos conhecer. Lembrando lá da questão 919A do Livro dos Espíritos, quando fala do conhecimento de si mesmo, que Santo Agostinho nos aconselha a toda noite, na hora de dormir, fazermos o exame de consciência. O que eu preciso de modificar em mim? Como eu estou me comportando em relação ao outro? Porque aqui nesse item, Allan Kardec vai dizer assim, o desenvolvimento da inteligência já tem se feito grandemente, mas precisa acontecer a elevação do sentimento. E para isso, nós temos que destruir em nós tudo que desenvolve, tudo que alimenta o orgulho e o egoísmo. Está lá na questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior entrave ao progresso? O orgulho e o egoísmo. E então os espíritos vão dizendo, o progresso intelectual e moral, tem os dois. Aqui estamos falando do progresso moral, que até hoje nós estamos vendo a situação pela qual a Terra está passando e os problemas continuam os mesmos. São desentendimentos, a violência contra a mulher, que aumentou nesse tempo de confinamento, os relacionamentos familiares difíceis. Então, são essas questões que precisamos resolver para que a Terra realmente passe por esse período de evolução. E quanto mais vamos desenvolvendo, mais vamos percebendo o que ainda falta para ser feito. Porque nós nos sentimos incomodados com as diferenças, com as injustiças, aparentes injustiças que acontecem ainda no mundo, e são coisas que nos deixam mal. Como que pode? Como que o ser humano pode fazer isso? Mas ainda somos nós. O homem velho ainda está muito, muito presente, muito enraizado dentro de nós. Então, é necessário que demos esse passo. E nesse capítulo, tanto Icleia, aqui na nossa página, quanto todo esse capítulo 18, Kardec vem nos chamando a isso, a observarmos a sociedade e vermos o quanto ela ainda precisa de evoluir. Somos diferentes, cada um de nós tem uma idade espiritual, cada um de nós tem uma trajetória
que vamos trilhando ao longo das nossas existências, então não podemos nos comparar uns aos outros. Às vezes somos nós que estamos retardatários e o outro que consideramos atrasado, ele já caminhou mais do que eu. O quanto do bem eu já consigo fazer, o quanto eu tenho colaborado para a pacificação do nosso mundo. E Kardec continua analisando aqui que esse período de transformação é um período de crescimento moral a que a humanidade chegou. Então, todos esses itens, até acho que o 25 ou 26, que é onde termina essa primeira parte, os sinais dos tempos, porque ele vem analisando para nós o que nós estamos vendo que está realmente pronunciando, que Jesus já disse, os tempos são chegados. Então, o que nós estamos vendo? São essas transformações, esse incômodo que nos causa, essas desigualdades, e que vamos a campo buscar uma solução para ele. E para isso é necessário nós vislumbrarmos um futuro. Lá na questão 919A também, lá no finzinho da questão, Kardec, Santo Agostinho diz, né, que muitos dizem que é certo presente e incerto futuro. Essa, porém, a dúvida que estamos encarregados de tirar do vosso entendimento, mostrando esse futuro de uma forma clara. Então, que nós vamos continuar, que tudo é vida. Nós estamos aqui encarnados, mas ao desencarnarmos, nós vamos continuar vivendo. E Allan Kardec reflete conosco, nos leva a refletir sobre o papel do Espiritismo nesse momento. Porque pela situação de isolamento, de doença, tantas mortes, mais de 60 mil mortes, como entender isso? E a doutrina espírita nos ajuda. E diz que o papel da doutrina espírita é exatamente nos esclarecer, nos mostrar que o que estamos passando é um estágio da vida. Ele diz aqui, abre um novo caminho à humanidade e lhe desvenda os horizontes do infinito. Porque a nossa evolução, ela teve início, mas não terá fim. Nós vamos caminhando sempre. Então, não estamos mais... O que ele analisou para nós, que antes nós sabíamos que ia ter uma transformação, mas não tínhamos ideia precisa de como ela seria. E com a doutrina espírita, essa ideia fica clara. Por quê? O espiritismo não só tem essa parte filosófica, que nos traz esses esclarecimentos a respeito, mas também tem o exemplo, as mensagens daqueles que já partiram para o mundo espiritual e vêm nos dizer como eles viveram aqui, como eles estão lá, como eles chegaram lá. Começar que nós temos no céu e inferno. Ali na segunda parte, os diversos depoimentos, espíritos de várias categorias que nos dizem da sua situação lá. E nós tivemos, através do médium Francisco Cândido Xavier, uma quantidade enorme de mensagens, de livros, esclarecendo sobre a vida espiritual. Tem um livro especialmente que eu gosto muito, que ele chama Enxugando Lágrimas. São vários depoimentos, cartas para a família, esclarecimentos dos detalhes das cartas, daqueles que partiram, a maioria jovens, e alguns a família que inconformada, chorando, não aceitava aquela desencarnação tão precoce, e eles vêm dizer, com detalhes, com apelidos,
com situações particulares de cada um, vem confortar a família, vem dizer: eu estou vivo. O seu sofrimento, meu pai, minha mãe, atrapalha o meu estado aqui. Me ajude se conformando, me ajude entendendo. Então, nós acreditamos, não porque apenas os espíritos disseram, mas porque temos essa comprovação séria, verdadeira. E o que nós estamos vendo? Que nós vamos ser, no mundo espiritual, aquilo que éramos aqui. Que a natureza não dá saltos. Que a vida é uma só. Tanto os espíritos quanto os encarnados compõem o nosso mundo, porque são duas sociedades que se interligam, que se comunicam. Então, são duas vidas que se alternam, diz aqui, se alternam para a realização do progresso. E Kardec nos pergunta o que tem de mais consolador do que essa ideia de que somos nós mesmos que vamos progredindo aos poucos. Habitamos lá, quando éramos aqueles bárbaros, no início da nossa evolução, e víamos progredindo ao longo da toda a nossa trajetória, até chegar à perfeição, que é o nosso destino. Todos nós chegaremos. Também ele vai lembrar, né, que a vida espiritual é que a vida verdadeira. Nós passamos por diversas existências na Terra, tomamos diversos corpos, diferentes países, etnias, sexos, né? Situações totalmente, pode ser até opostas, nasce num lugar, depois vai nascer no outro extremo da Terra, mas são sempre as encarnações que nos levam a aprender as lições que precisamos de aprender. Kardec ainda vem dizer que, por causa disso, a solidariedade deve ser um sentimento comum a todos nós, porque sabemos que entre aquele povo até que eu discrimino hoje, pode estar um ente querido, eu já posso ter habitado aquele grupo e hoje eu estou em outra situação. E isso nos levar também à fraternidade, porque é o de que nós estamos necessitados. Nesse momento em que esse distanciamento, essa mudança de valores pela qual estamos passando e sendo convidados a refletir sobre ela, vai nos levar a enxergar melhor o outro, ou deve nos levar a enxergar melhor o outro. Tudo aquilo a que eu valorizava tanto, será que realmente tem valor? O que é importante na minha vida? O que eu estou valorizando acima de tudo? Então, é necessário sempre fazer essas reflexões para percebermos que somos uma grande família. Hoje estamos numa família, amanhã estaremos em outra, mas sempre ligados pelos laços espirituais, está lá no Evangelho. A família espiritual e a família material. Então, os verdadeiros laços são os laços espirituais. E, novamente, Kardec vem lembrando da mensagem de Jesus, da fraternidade, do amor, do perdão, da tolerância. Ele diz, o Espiritismo, que é o Consolador Rede Vivo,
Ele diz aqui, suscitará entre todos os homens, quando for universalmente difundido, compreendido, ensinado e praticado, essas novas ideias de fraternidade, da reciprocidade dos relacionamentos, os deveres sociais. E ele continua falando que a fraternidade vai ser a pedra angular da nova ordem social, mas que ela precisa de uma base. E a base é a fé. Que nós estamos, nesse momento, pelo menos grande parte das pessoas, até cultivando mais essa fé. Vai passar, vai dar certo, nós vamos sair dessa. É a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, tudo isso nos convidando a olharmos para nós mesmos e percebermos que estamos todos interligados. Nesse momento, esse mal não discriminou ninguém. O país mais desenvolvido, vemos lá, os Estados Unidos, a potência que são, estão com uma situação calamitosa da doença. Outros países que tanto admirávamos e que já passaram pela situação, mas que também sofreram muito. Então, todo o nosso mundo vem sendo abalado para que reflitamos sobre isso, para que consigamos ver o que precisa de ser modificado, o que falta para que realmente o progresso se faça, para que eu trabalhe em mim o orgulho e o egoísmo que entravam o progresso. E vamos continuando aqui. Kardec vai nos alertando que nós temos um papel no universo. E o nosso papel é evoluir e colaborar na evolução do outro. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Primeiro, chegar à perfeição, que é o destino de todos nós. E depois, cada um passar pelas dificuldades que passa, cada um de nós sabe exatamente onde lhe dói mais, mas a resposta continua. Nós cumprirmos a parte que nos toca na obra da criação. Porque a doutrina espírita vem nos dizer que não importa qual seja a nossa função, é ali a nossa tarefa. É ali que eu tenho que aprender e que ensinar alguma lição. E, novamente, ele vem falar da necessidade da unidade de crença, que vai tornar todos os seres irmãos. Mas a unidade de crença não quer dizer que vá ter uma religião só. Qual é a unidade de crença? A crença em Deus, na justiça de Deus, na continuidade da vida e percebermos que estamos todos interligados, precisamos uns dos outros. E com essa certeza, nós iremos caminhando mais e melhor. E vamos vendo que a transformação vai se fazendo aos poucos. Os espíritos já nos informaram que já há mais de 50 anos vem nascendo espíritos mais evoluídos que serão os agentes transformadores desse mundo novo. Ele diz aqui, a geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge, retemperada, é uma fonte mais pura e imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo um movimento ascensional, no sentido do progresso moral, que deve marcar a nova fase da humanidade. Essa fase onde teremos ideias grandes e generosas,
porque esses homens estão predestinados para a obra de regeneração. Não que eles tivessem sido premiados com isso, mas que eles foram se construindo, usando o seu livre-arbítrio, a sua vontade, o seu pensamento, e já cheios dessa nova predisposição para o bem. Vem aqui difundir essas ideias. E nós estamos vendo uma grande procura, uma grande tendência para as ideias espiritualistas, porque não estamos encontrando resposta fora da justiça, do amor e da solidariedade. E Kardec continua aqui dizendo do papel do Espiritismo, que longe dele dizer que fora do Espiritismo não tem salvação, ele diz, fora da caridade não há salvação. Mas quando nós falamos caridade, nós devemos lembrar lá da questão 886, se não me engano, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, isso é o que deverá acontecer, o predomínio, a implantação dessa verdadeira caridade, porque aí eu já vou exercer também a fraternidade com todos. E a doutrina espírita nos traz uma fé raciocinada, porque até então a fé era cega. Como até hoje muitas pessoas dizem, fé e razão não combinam. E o que foi que a doutrina espírita trouxe para nós de princípio? Fé inabalável. Só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, por isso, nós não temos como fazer proselitismo, querer convencer as pessoas da excelência da doutrina espírita, porque nós respeitamos a crença do outro. Nós sabemos que a crença é uma construção e que ela não se fará de uma hora para outra, nem por imposição e nem até por convencimento. Ela tem que partir de cada um. E é preciso que a nossa fé esteja ancorada na razão. Eu acredito porque eu acredito. Vou estudar. Allan Kardec nos convida, vamos refletir. Por isso que ele vai trazendo todas esses itens, essas questões, para que nós saibamos exatamente aquilo que nos convém. Ele diz aqui, a estrada do bem está aberta aos mais imperfeitos, e cedo ou tarde eles entrarão por ela. Porque é isso que a doutrina espírita nos diz. Todos chegaremos à perfeição. Mesmo aquele que hoje está fazendo muito mal, está prejudicando o seu irmão, não precisamos nem de mencionar os casos, mas esse também vai modificar a sua caminhada num determinado momento. E é necessário sabermos utilizar aquilo que Jesus falou, não julgar, para não sermos julgados. Porque aquele equívoco do irmão hoje já pode ter sido o meu ou pode ser o meu amanhã. E esses conhecimentos, essa excelência da doutrina espírita, que Jesus prometeu quando esteve entre nós, porque ele diz, está lá no Evangelho de João, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que vos esclarecerá todas as coisas e vos ensinará muitas mais e ficará convosco para sempre.
Então, era necessário que o progresso físico, o progresso científico, Allan Kardec fala em muitas ocasiões da necessidade da ciência ter progredido bastante para que a doutrina espírita viesse. Muitos conceitos que a doutrina espírita trouxe, ou muitos fatos, puderam ser comprovados com o auxílio da ciência. Então, eles andam lado a lado, coisa que até há pouco tempo era incompatível. Não, o cientista não tem religião e a religião também não endossa a ciência. Não. Tanto as leis da física, da ciência, são leis de Deus, quanto as leis morais são leis de Deus. É necessário que elas se conjuguem, que elas se unam, para que o progresso se faça. E o Espiritismo veio exatamente no momento certo para o desenvolvimento, para o entendimento dos seus princípios. Diz aqui no item 24, dizendo que a humanidade está madura para a regeneração, isso não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo grau. Porém, muitos têm, por intuição, o germe das novas ideias que as circunstâncias farão eclodir. Entre eles, se mostrarão mais avançados do que se supunha e seguirão, com solicitude, o impulso da maioria. Quando os espíritos nos falam que estamos passando por um mundo de regeneração, não estão dizendo também que todos os que habitarão este mundo serão espíritos perfeitos. Não, o mundo de regeneração ainda é um mundo transitório também, como é esse nosso. Mas é uma tranquilidade, porque eles nos dizem que é um oásis, depois de termos atravessado um deserto escaldante. Então, só isso já é um consolo muito grande para nós. Mas, nesse momento, ainda vemos muitos que resistem a esse império do bem que vem para se instalar, que deve se instalar entre nós. Mas, em alguns momentos também, os espíritos dizem, alguns serão levados de roldão, mesmo que eles não queiram participar dessa nova fase, dessa nova era, eles, para não ficarem para trás, mesmo inicialmente a contragosto, eles irão refletindo sobre as situações. E aqueles que não acompanharam essa mudança ficarão nos mundos de provas e expiações ainda, fazendo lá a sua caminhada. O item seguinte, que aqui são 2 itens, sinais dos tempos, como é que eu vou saber se está no momento? E agora, a nova geração, ou a geração nova. E os espíritos dizem, para que nós sejamos felizes aqui, é necessário que a Terra só seja povoada por bons espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Essa é uma questão muito interessante, porque um dos princípios da doutrina espírita é a existência do espírito, da alma, né, que é enquanto está encarnada, a sua sobrevivência e a sua comunicabilidade. Então, nós sabemos que o mundo espiritual e o mundo material estão ligados pelos sentimentos, pelas vibrações. Quando nós estamos desequilibrados, estamos com pensamentos muito carregados, muito pesados, pode ser de nós mesmos, mas podemos também ter atraído espíritos também desse tipo, ou espíritos que querem nos prejudicar pelo nosso padrão vibratório. Então, aqui Kardec vem analisando que é necessário que os 2 mundos, o mundo espiritual e o mundo moral, sejam povoados
por espíritos que só desejam o bem. Mas aqui ele continua: o tempo sendo chegado, uma grande emigração se verifica neste momento entre os que habitam a terra. A dos que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, delas serão excluídos, porque senão trariam de novo a perturbação e a confusão. Eles irão espiar o endurecimento de seus corações em mundos inferiores ou em raças terrestres mais atrasadas, mas eles levarão para lá o conhecimento científico e tecnológico conseguido aqui e promoverão o avanço daqueles povos, daquelas regiões, enquanto eles mesmos evoluem, porque o destino, vamos lembrar sempre, é a perfeição. Quando nós não conseguimos acompanhar esse progresso, nós somos levados para regiões de acordo com o nosso padrão vibratório. Mas vamos progredindo sempre. Dizer que a geração atual desaparecerá gradualmente. Aqueles ainda atrasados, equivocados, que se comprazem no mal, não mais encarnando nessa terra regenerada, a nova já vai trazer um novo ambiente espiritual, porque já não estará tão misturada a esses que fazem o bem. As crianças que vêm nascendo já estão trazendo essa nova predisposição, porque estamos numa época de transição. E agora, mais do que nunca, começamos com o título que trata da transição planetária. Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que tanto sucesso fez, falando da transição planetária, mas Kardec já tinha falado de tudo isso. Por isso é necessário, principalmente nesse momento de um choque que nós estamos levando, nunca passamos por isso, que recorramos à doutrina espírita. Vamos ler esse capítulo 18, vamos refletir com Allan Kardec. Está tudo encadeado, está tudo certo. Não percebemos. Muitas vezes ficamos angustiados, tristes. É normal. Nunca passamos por essa situação. Ela quebrou totalmente a nossa rotina. Mas isso é para o nosso progresso. Então, é necessário percebermos o objetivo da coisa. Para que esse progresso? Como é que nós vamos alcançar? Cada um de nós terá uma resposta. É claro que não vamos dizer, está tranquilo para todo mundo. Não, mais cedo ou mais tarde, vamos ficar mais tristes, nos sentirmos mais sós, afastados dos nossos entes queridos, mas estamos presenciando um momento único de transformação e que nós estamos colaborando com ele. Quer dizer que, devendo fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento moral. Mas olha que coisa importante que Kardec diz. Ela não será composta exclusivamente por espíritos eminentemente superiores, mas pelos que, já tendo progredido, estão predispostos. Olha as palavras que nós temos que assinalar. Já progredimos um pouco e estamos predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento da regeneração. Então, não é aqueles que vão para esse mundo de regeneração, não são todos espíritos já purificados, não. Nós estamos
aptos, nós estamos propensos ao bem. E isso é o suficiente. A nossa boa vontade, a nossa entrega para que isso ocorra. Kardec vem nos falar também nesse item da geração nova, a importância das nossas preces para esses espíritos que ainda estão endurecidos, ainda estão equivocados, que nós, na doutrina espírita, sabemos o valor da prece, como a prece age, né, na energia que ela, a energia que eu emano de mim, em benefício do outro, que é levada pelo fluido cósmico universal e vai chegar naquele ser por quem eu peço, ela tem uma ação muito poderosa. E nós devemos utilizá-la nesse momento, pedindo por aqueles que ainda estão equivocados. Diz aqui que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores. Ou os antigos espíritos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Porque como nós temos lá Caminho da Luz, os exilados de Capela, aqueles que naquele orbe não tinham condição de acompanhar o progresso moral. Aquele orbe estava passando por uma transformação como a nossa Terra está passando agora. Então, aqueles espíritos intelectualmente desenvolvidos, mas moralmente atrasados, vieram aqui para a Terra para nos ajudarem. E aqui eles levaram progresso material a muitas regiões que hoje nós não entendemos. Aquele povo lá tão atrasado, com aquelas construções tão magníficas, como elas foram feitas, porque foi o fruto daquele conhecimento. Muitos desses espíritos que vieram de outros orbes, porque essa troca de espíritos sempre se fez, muitos que vieram para ajudar o nosso progresso já retornaram quando atingiram o seu nível evolutivo, outros permaneceram aqui. Alguns até não conseguiram atingir o nível evolutivo necessário, por isso que vemos tantas situações que nos incomodam devido à violência, devido à agressividade. Agora, eu gosto especialmente, nesse capítulo, desse item 31, que para mim é extremamente claro, e ele vem explicando tudo isso que está aqui. Kardec diz assim, uma comparação comum fará compreender ainda melhor o que se passa nessa circunstância. Imaginemos um regimento composto, na sua maioria, por homens turbulentos e indisciplinados, que nele provocam uma desordem, que a severidade da lei penal terá, muitas vezes, dificuldade para reprimir. Esses homens são os mais fortes porque os mais numerosos. Eles se amparam, se encorajam e se estimulam pelo exemplo. Os poucos bons não exercem influência. Seus conselhos são desprezados. Eles são escarnecidos, maltratados pelos outros e sofrem com a sua companhia. Essa não é a imagem da sociedade atual? Gente, os Kardec escreveu no século XIX. E é atual, atualíssimo hoje. Nós ainda vemos essa situação. Mas, então, ele dando o exemplo desse regimento, qual é a solução? Suponhamos que se retirem esses homens do regimento, 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, que sejam substituídos gradativamente. Kardec vem falando em todos os itens, a evolução paulatina, feita gradativamente. Então, esses homens são retirados, esses turbulentos e indisciplinados, e foram substituídos, são substituídos gradativamente
por um número igual de bons soldados, mesmo por aqueles que foram expulsos, mas que seriamente se tenham corrigido. Ao cabo de algum tempo, teremos sempre o mesmo regimento, mas transformado. Nele, a boa ordem terá substituído a desordem. Assim acontecerá com a humanidade regenerada. Porque nós sabemos que, como diz aqui nesse item 31, alguns que foram retirados do regimento voltaram regenerados. Vieram também outros, de outros regimentos, de outros ordens, para cá, já mais evoluídos, para ajudar a nossa evolução. E ele fala, as grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar as saídas, mas também transformar mais rapidamente o espírito das massas, livrando-a das más influências e da maior ascendência às novas ideias. E encerrando aqui, no item 34, já no fim, ainda vai ter mais um, mas nós vamos ficar por aqui, porque Kardec fez uma bela imagem poética para descrever essa situação pela qual estamos passando e que ele estava enumerando nessas questões, estava nos dizendo o que seria essa regeneração. Ele diz assim, é um desses movimentos gerais que acontece nesse momento. Podemos dizer disso agora, né? E que deve realizar a remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, uma vez que elas devem apressar a eclosão dos novos germes. São as folhas do outono que caem e que serão substituídas por novas folhas plenas de vida. Visto que a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm as suas idades. As folhas mortas da humanidade caem levadas pelas rajadas e pelos golpes do vento, mas para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. Então, que são essas folhas do outono que caem? São os nossos vícios, são os nossos comportamentos inadequados, são os nossos preconceitos, é a nossa violência, a nossa indiferença, tudo isso que vai caindo para permitir que de nós desabroche essas novas folhas, as flores que vão surgir desse nosso novo tempo, que estamos tendo o prazer, a alegria de presenciar e de fazer parte dele. E como concluiu Icleia aqui na nossa página inicial, como estou trabalhando para a transição do que sou para o que devo ser. Eu agradeço sempre a oportunidade de estarmos juntos. Espero que brevemente possamos nos abraçar pessoalmente, mas que nos fortaleçamos, apoiando-nos, porque vai passar e vamos melhorar. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, aos amigos espirituais que nos assistem, por mais essa oportunidade de refletirmos sobre as leis da vida. Agradecemos por tudo que temos recebido da vida, mas pedimos também, pedimos por aqueles que ainda não compreendem, por aqueles que ainda não entenderam a sua função bela
nesse mundo novo. Nós pedimos pelos diversos sofredores do corpo e da alma, onde estejam colocados. E pedimos por nós mesmos, para que encontremos sempre consolo, inspiração, coragem na doutrina espírita, para levarmos aos nossos entes queridos todos os benefícios que já conseguimos. Que Jesus nos ampare, nos ilumine e continue conosco. Muita paz para todos. Obrigada.